E olha só, 2021 será um ano bem atípico. Começamos o ano em plena pandemia e além de termos de lidar com a Covid-19, teremos de enfrentar um problema que é bastante recorrente nessa época do ano, que é a saúde financeira. Todo começo de ano, ele exige um planejamento, assim como o ano todo, né? Mas o começo do ano, às vezes as pessoas passam naquela situação do final do ano, que vem aquelas expectativas de ano novo e tudo mais, e se esquecem que realmente o ano começa já pesado. Então, como você disse, nós temos aí toda essa situação, né, que é o IPTU, o IPVA, material escolar, as mensalidades escolares que já começam pesadas no começo do ano. E também, além disso, você tem as dívidas que sobraram, como você disse, e também tem o dia a dia. Então, o que é uma necessidade das pessoas sentarem para fazer o planejamento? Por quê? Porque senão já inicia o ano com um endividamento enorme. E é mais comum do que se imagina isso, né? Muito mais. Tanto é que nós temos no Brasil mais de 70% das famílias brasileiras estão muito endividadas, né? Então, essa situação ela provoca um desequilíbrio financeiro e esse desequilíbrio, lógico, vai perdurar pelo ano todinho. Então, o que é a necessidade de se fazer? Sentar, né? E nesse planejamento tem que ser elencados os principais gastos. Então, além de tudo isso que nós dissemos, né, a pessoa tem que pensar na alimentação. Então, a alimentação é prioridade, né? Por quê? Porque você... Gasto fixo, né? Isso daí, você tem que manter, né, a sua segurança alimentar e da sua família também. A segunda situação é a habitação. E aí, na habitação, vem o aluguel, vem a água, vem a energia. Para algumas pessoas, o terceiro já é o transporte. Por quê? Porque depende do transporte para poder trabalhar. Então, aí vem o combustível do carro. E já vem o IPVA, que já está pesando também, não é? Então, depois dessa situação, aí nós temos aí a saúde, que é fundamental, a educação, o vestuário, os gastos pessoais, né, que é a higiene pessoal, que aí vem os gastos com beleza e tudo mais, e os gastos supérfluos, que são os últimos da lista lá. Então, quando a pessoa pega essas situações, né, de gastos e faz com que você crie prioridades, então alimentação, habitação, transporte, aí vem saúde, educação, gastos pessoais ou higiene pessoal e o último é lazer. Agora, esse cálculo não pode ficar na cabeça, tem que ter um planejamento, né? Sim, o negócio é você sentar, é você colocar isso num papel. Hoje ainda todos nós temos computador, fazer planilha de computador, inclusive eu posso até disponibilizar uma para TVM, vocês coloquem em algum canal, as pessoas podem baixar e utilizar. Tá? Eu faço isso aí, já dei cursos de finanças pessoais, né? Então as pessoas têm que sentar e colocar no papel. Isso é importante que haja um diálogo familiar, porque além desses gastos, tudo o que eu disse agora são os gastos do dia a dia. Mas aí, como você disse, aí entra o IPVA, que é um gasto que nós temos no início do ano. Então, se houver necessidade, parcela em 3 vezes. Se não houver necessidade, a pessoa tem esse dinheiro, vale a pena pagar com esse desconto, que embora seja pequeno, mas vale a pena? Sim, apesar de ser pequeno, mas nenhum outro lugar você consegue um reembolso financeiro. Um ganho superior a esse desconto. A esse desconto. E outra, se tem o dinheiro, para que ficar amargando aí um parcelamento, entendeu? Então é melhor pagar à vista, porque aí você se livra desse gasto. Esse parcelamento é cultural? É cultural. Infelizmente, nós temos, né, essa cultura, inclusive muitas empresas cresceram nessa cultura, né, de fazendo esse parcelamento enorme. As pessoas acabam assumindo dívidas que aí depois o orçamento familiar não dá conta de pagar. E o IPTU é a mesma coisa. O IPTU, ele tem um desconto, que é um desconto também, apesar de pequeno, hoje parece pequeno, mas nós temos Selic a 2%. Nós temos a poupança dentro do 0,3, 0,2, então... Nada quase. Nada, então é muito mais importante e muito melhor, se você tiver o dinheiro, pagar à vista, porque você se livra de um problema enorme. Mas se não for pagar à vista, que pague parcelado durante o ano. Que pague, né? Que pague,
porque isso aí vai ocorrer aquela situação que vai juntar, vai acumulando, isso vira uma bola de neve e a pessoa aí acaba passando um ano em uma situação extremamente difícil, né, financeiramente. Esse parcelamento de 12 vezes até no cartão para pagar o IPVA, bom fugir disso, né? Cartão de crédito não é interessante para ninguém. É o maior juro hoje, apesar da Selic estar baixa, o cartão de crédito está altíssimo, cheque especial altíssimo. Então, eu digo que para endividamento junto ao sistema financeiro é fria, né? Aí é complicado. Se entrou num parcelamento do cartão para pagar em tantas vezes, é lógico que eles vão te oferecer um monte de coisa, mas os juros são estratosféricos. Agora, Moacir, então você falou que tem essa planilha, né? É fácil de manipular, de manusear essa planilha, porque acho que muitas pessoas não fazem essa conta do gasto fixo que ela tem, né? E acabam contraindo dívidas aquém da capacidade de pagamento, né? É mais comum do que a gente possa imaginar, esse tipo de situação, né? Sim, inclusive, como você disse, é uma planilha no Excel, né? Ela solta gráficos bonitinho lá. Tem que ter conhecimento básico do computador, mas dá para fazer na mão também, são gastos. Em casa, no papel, não dá? É só colocar no papel que gasta, né? Muita gente que não faz isso, né? Isso, acredita na memória, né? É o tal do planejamento familiar, né? O planejamento orçamentário familiar. E além de fazer o planejamento, você já está praticando também o diálogo em família, né? Porque aí é bom envolver aí a esposa, marido, os filhos, né? Ou a família, né? Os componentes da família sentarem para fazer esse planejamento. Isso é importante, né? É fundamental. Então, além de você planejar, de você praticar o planejamento financeiro e orçamentário, você também está praticando o diálogo. Isso é muito importante. Acho que poderia até ser uma disciplina escolar, né? Saúde financeira. A saúde financeira. A educação financeira, né? Mas nós temos bastante, eu já, inclusive, já fiz aí muitos cursos, inclusive gratuitos pelas faculdades também. Existe sim uma situação onde se busca ensinar isso aí. Uma que, como eu disse, mais de 70% das famílias brasileiras estão muito endividadas. Não é dizer que está com endividamento, está com endividamento além do que deveria ter, entendeu? Esse endividamento em relação à receita de uma família, como é que está? Você tem esse parâmetro ou não? Não há um parâmetro. A gente só sabe que há um endividamento além da capacidade de muitas pessoas, de muitas famílias, entendeu? O que é endividamento, para ficar bem claro? Eu ganho 10, gasto 15. E esses 5 a mais eu pego no sistema financeiro. Caro, né? Pagando caro por isso. E aí eu vou pagar no cartão de crédito, eu às vezes uso o rotativo. O rotativo do cartão de crédito é uma coisa que tem que ser proscrita, né? Isso tem que ser proibido para a família. Entrou no rotativo, você não sai mais, porque os juros são exorbitantes, né? E o cheque especial é uma outra situação, que depois que entrou nele, você dificilmente consegue sair. Então, é esse endividamento que a gente fala. Tá? Alguns mecanismos, mas são muito tímidos ainda, né? Os mecanismos são você sentar e aí você vai ter que cortar mais do que você deveria da sua vida. Então, antes de fazer o endividamento, a pessoa tem que pensar que lá na frente vai ser muito pior, porque ela vai ter que cortar muito mais do que deveria ter cortado lá atrás, né? Então, se eu ganho 10, eu tenho que gastar 9. Que sobre 1 para eu poder guardar. Se eu ganho 10, eu não vou gastar 15, porque aí eu vou ter que buscar em algum outro lugar. Entendeu? Essa é a regra financeira do orçamento familiar. Mas mensalidade escolar, escolas particulares, é possível negociar. E uma coisa também que as pessoas ainda compram por impulso é o material escolar, né? Sim, é uma outra situação que tem que se fazer, buscar, né, os lugares mais baratos. Às vezes eu vejo por aí parcelamento também do material escolar, mas lembrando que tudo isso tem que caber naquela regrinha que é dita, né, que eu disse, que é elencar lá os principais gastos. Esse entra na educação. E infelizmente nós temos, agora no começo do ano, é pesado isso daí, né? Lembrando que planejamento financeiro é necessário, é essencial, mas não podemos esquecer que há um contingente de brasileiros, em época de pandemia, que estão à margem desse processo. E aí vem um agravante muito grande para uma grande parte da população, né? Para os autônomos, para as pessoas que dependem do comércio, para as pessoas que dependem das indústrias, né? Então nós estamos num momento difícil, num momento atípico.
Eu digo que para nós compararmos esse momento na história, nós teríamos que pegar a gripe espanhola com o crash, com a queda da Bolsa de Nova York, né? E se juntar esses dois momentos, chega no momento que nós estamos passando. Nós estamos passando um momento muito difícil mesmo, né? Além da pandemia, a situação financeira também está difícil, né? Então é assim, além de tudo isso que nós estamos falando, as pessoas têm que também, aí entra aquele planejamento de guerra, né? Cortar tudo que pode, porque a gente não sabe onde vai parar, quando vai terminar, né? Então são agravantes que estão trazendo aí dificuldades enormes, principalmente agora para muitas famílias que vão ter tiveram aí o fim do subsídio do governo, né? Isso vai trazer uma dificuldade enorme. Então, infelizmente, nós estamos num país pobre, nós vivemos numa situação já combalida de uma situação financeira. Nós vínhamos numa situação financeira já, essa década de 2010 a 2020 foi muito difícil financeiramente, né, para o país. E nós chegamos aí, fomos coroados agora com a pandemia, que veio a agravar ainda mais. Então, nós temos aí as pessoas que infelizmente dependem desse auxílio, desse subsídio, né, vão ter que arrumar alguma outra situação para poder substituir. Infelizmente, eu não vejo uma outra saída aí, porque depende da política macro, ou seja, do governo. Então, não há como nós, meros mortais, criarmos aí mecanismos para falar, olha, tal situação vai acontecer isso, tal situação vai acontecer aquilo. Recentemente eu li no IPEA, a gente sempre tem que procurar fontes que sejam fontes oficiais, né? E o IPEA, que é o Instituto de Estatísticas Econômicas, que é do governo, né? Ele disse que esse ano aqui agora, com o fim do auxílio, mais de 2,5 milhões de famílias deverão entrar na situação da miséria. Nós já temos aí aproximadamente 13 milhões, com mais 2 milhões serão 15 milhões. É para essa população que tem que ser criadas políticas públicas para não deixar passar fome, porque muitos milhões de brasileiros estarão na situação de viver com menos de R$ 1,90 por dia. Isso é miséria e isso é fome. E é para essas pessoas que nós temos que pensar também, né? E o que eu disse sobre fazer o planejamento orçamentário, que Deus abençoe, que fosse para todos os brasileiros e todos os matonenses, mas muitos estarão olhando eu falando e pensando, o que o Moacir está dizendo, que se eu não tenho dinheiro, às vezes, para colocar comida na mesa. Então, para essa população que tem que ser pensadas políticas públicas que não cabe a nós, cabe a quem governa. Tá aí o receituário, então só falta para nós, né, seguirmos e fazermos aí o dever de casa.